Me chamo Marian, apelido, mas meu nome é Gerarda Maria Calves Richens. Sou filha de Gerrit Jan Hermanos Rauers e Maria Alberta de Kaiser Rauers. Sou filha de imigrantes também. Meu pai era um exímio soldador. Ele trabalhou 11 anos no projeto do canal de Amsterdã e Rio Reno. Depois ele foi chamado para servir, ele era suboficial na guerra. Ele lutou 1 ano e aí ele foi preso. Ele foi sequestrado por Hitler e ficou preso 8 semanas, considerado morto. A minha mãe, ela andou 200 quilômetros de bicicleta atrás do pai, até que encontrou ele numa fazenda. Essa fazenda, depois ela deu esses locais para as autoridades e assim conseguiram liberar ele. Com esse tormento todo que meu pai passou, ele ficou achando muito inseguro ficar na Holanda, porque eles tinham medo de guerrilhas russas ainda, que aparecessem guerrilhas entre os russos e alemães. Então, o meu pai, ele mantinha contato com o Frei Marculino Meiles, que era diretor do São Francisco Solano aqui na Metoque. E assim ele foi escrevendo e o Meiles falava, olha, vem para cá que aqui tem paz, aqui não tem guerrilha, tem bastante trabalho. Então meu pai, com a cara e a coragem, como muito dos holandeses na época, pegou e veio para cá. Ele poderia ter ido para a Austrália também, ou poderia ter ido para outros lugares, mas ele preferiu vir para o Brasil. E assim, com a cara e a coragem, ele se dedicou, ele falou muito com a minha mãe e com meus avós e tios, todo mundo ficou lá. Eles tinham muito receio que virasse um navio e era problemático a travessia do oceano. Mas mesmo assim, o pai pegou e enfrentou e veio. Então, eles vieram direto até Taquari, aliás, Porto do Rio Grande, com um navio chamado Algenep, né? Com esse navio vieram rapazes holandeses, só que eu não me lembro quem. E então vieram 2 famílias de Taquari para Nometoque, que era o Teio Meiles, com 3 crianças, e meu pai e minha mãe também, nós estávamos com 3 crianças deles. E assim sendo, eles chegaram, foram recepcionados pelos padres. A minha mãe cozinhava no ginásio São Francisco Solano, uns 2 meses, até que eles conseguiram uma casa, e o pai foi trabalhar lá em Carazinho, numa empresa chamada Fritz e Companhia. Então, na época, como não tinha locomoção, ônibus era raro, lá de vez em quando, o pai se comprou, então, uma moto Java, na época, e ele trabalhou lá durante 6 meses. Depois voltaram aqui para Nometoque, ele abriu uma oficina com seu Elinor Quirinos. Ali fabricavam camas, máquina para roupa, faziam concertos, até cadeira de dentista foi feito. E assim sendo, ele foi projetando a vida dele. A minha mãe, depois de 3 meses, ela pegou toda a roupa dos internos do ginásio São Francisco Solano, que tinha um internato, e lavou 10 anos, ela lavou roupa para esse internato. E porque o pai, ele então fabricou essa máquina de lavar roupa, esses tanques para ferver as roupas de cama, essas coisas todas, assim sendo, com a ajuda com a Frau Mossler, que também ajudou a mãe. Eu não sei te dizer exato se ela começou logo com a minha mãe,
ou se foi depois. Ah, mas elas trabalharam 10 anos nessa lavanderia. Então, aí aconteceu uma tragédia, queimou a nossa casa. A nossa casa, com tudo que nós tínhamos, economias, tudo foi queimado. E como o pai e a mãe adoravam ir no coral, no canto, então eu sei que eu fui chamar, eu era uma menina de uns 10 anos, eu fui chamar eles na igreja e toda a igreja esvaziou, todo mundo foi lá e ajudou. E também devido a, digamos assim, as pessoas, a comunidade toda colaborou. Eu fiquei morando com a Eloá Greff uns 6 meses na época. E a minha irmã ficou lá com meus tios, mas era mais lá para fora, né? Mas foram tempos, foi difícil para o pai começar. Mas daí o pai e a mãe ficaram na lavanderia, improvisaram um quarto. E dali, então, ali a mãe começou a entregar a lavanderia e o pai resolveu, então, se separar da Estara, eles trabalhavam juntos, e começar a ganhar Howard Filho. Né? Mas foram umas épocas difíceis, muita luta. Né? Você veio para a Holanda, aliás, da Holanda para o Brasil, sim, quando tinha quantos anos? Eu tinha 2 anos, eu fiz no navio. Fez 2 anos no navio. Você nasceu em que data? Eu nasci 16 de janeiro de 47 e nós chegamos aqui em 49. Então eu não tenho bem certeza se eu fiz 2 em cima do navio indo para o Rio Grande ou se foi do Rio Grande para Taquari. E também a gente foi com um navio, mas não tão grande, né? E de lá então chegamos aqui em janeiro de 49. Rauers foi a primeira família, a família Rauers e Melis foi a primeira família de holandeses a chegar em Nometok, né? E nós não passamos na Ulambra, viemos direto para cá. Isso devido a esse padre, né? Marcolino Melis. Sim. E o meu pai, como ele tinha bastante estudo. Na época ele era como se considera hoje um engenheiro mecânico. Então ele entendia muito do mecânica, então logo arrumou emprego, né? E foi muito bom. A mãe, ela nunca chegou a aprender português, porque aqui tinha muitos alemães, e então ela não precisou exatamente. Alguma palavra ela sabia, mas não era assim aquela fluência assim, na língua, né? E o pai, sim, o pai devido aos bancos e essas coisas, então as relações comerciais, ele precisava, digamos assim, né? Mas também não aprendeu muito bem. Mas realmente porque não precisavam, né? Então a gente como criança, logo, né? Logo a gente pegou, né? Vai no colégio. Quando vocês vieram em 3 irmãos. Quem eram os irmãos que vieram e depois teve um irmão que nasceu no Brasil ainda, né? Ou não? Sim. Eu vim o meu irmão Bernardo, a minha irmã a Joana, e eu viemos e nascemos na Holanda. E depois, em 54, nasceu o meu irmão Joãozinho, que nasceu aqui. E foi bem nessa época que o meu pai ele se associou com a Stara, até o ano de 60. E depois, então, os 60, eles se separaram e cada um fez a sua própria empresa. Meus pais, depois que vieram para cá, o trabalho era tanto e que eles nunca tiveram tempo e nem dinheiro para voltar. Mas daí, 20 anos após eles voltaram, a mãe tinha muita saudade. Claro, os irmãos, tudo. O pai era um filho eram 12 irmãos, a minha mãe eram em 7, 8. Mas a minha mãe nem reconhecia mais os irmãos, porque ela deixou irmãos pequenos. E 20 anos depois já era um homem casado. Então tudo foi assim, foi uma saudade grande. Os pais já tinham morrido, né? E os irmãos, cada um fazendo sua vida. Digamos assim, aquela rua já não era mais aquela rua, era outra coisa no lugar. Então tudo, digamos assim, nada mais era como ela tinha deixado. E aquilo realmente, mas assim, vendo tudo, ela também, digamos assim, ela conseguiu se conformar
que a vida é assim mesmo, né? Eu vejo pelos meus filhos também, vão para longe, quando voltam, as amigas já se foram. Mas enfim, ela matou a saudade da Holanda de certa forma, mas de uma forma diferente. Ela não encontrou a Holanda dos sonhos dela. Do sonho dela. Não encontrou mais a Holanda dos sonhos. A mãe, ela trabalhou muito mesmo e ela chorava. Eu era muito criança e eu via às vezes ela chorando. E daí eu perguntava para ela, mas como eu criança eu não entendia, né, o que era uma saudade tão grande, né? Mas assim, de resto, a minha mãe foi feliz. Ela adorava cantar no coral. O pai também. A única distração deles era nas terças de noite, era um ensaio do coral. E no domingo cantar na última missa, né? Isso era, digamos, de se encontrar com um grupo de holandeses que vinham na missa. Então isso, digamos assim, era a única alegria deles na época. Não é como a gente hoje, vai aqui, vai ali, pega o carro, sai, né? Coitado. Então, mas ela foi feliz do jeito dela. Sim, mas ela se conformou e depois ela estava feliz aqui no Brasil. Ela estava assim, quando ela voltou, ela viu que muita coisa tinha mudado e que realmente a vida dela era aqui, né? Então, ela sempre, digamos assim, sempre quis o melhor para nós. Ela sempre batalhou muito e os meus irmãos também, todo mundo cooperou. Então, enquanto a mãe estava sempre na lavanderia trabalhando, a minha irmã, que era 2 anos mais velha que eu, fazia almoço, esse tipo de coisa, né? E nós, como garotas, assim, de vez em quando ia no cinema, mas era pouco também, né? Tinha ali onde é o Rubim hoje, né? Que tinha o cinema. Mas daí a vida foi passando, de vez em quando íamos nos bailes. E o teu pai, ele desde o princípio era empreendedor, né? Ele foi trabalhar primeiro nessa empresa em Carazinho, né? E depois ele montou a empresa junto com a família Stavelbruck e depois formou só a empresa Ayala, né? E daí foi no ano 60. E no ano 70 eles então conseguiram construir aqui em cima e aí meu pai disse: nunca mais preciso fazer nenhuma empresa de tão grande que ele achava que era empresa, né? Mas isso, poucos anos depois, já foi aumentando, né? Mas ele, na imaginação dele, achou que, nossa, aquilo era o suficiente. Não dá para parar, né? E meus irmãos, então, quando o pai e a mãe faleceram, decidiram cada um por si, cada um foi para o seu lado, e nós ficamos aqui, né? E tocando a vida para frente por aqui. E na juventude de vocês? Sim. Como é que eram os grupos de jovens? O que você lembra da tua juventude aqui em Nometóque? Minha juventude foi bem legal. Eu era muito amiga da irmã do Henrique, né? E então, cada semana tinha um encontro no salão paroquial dos grupos da juventude holandesa, já na época. Aí tinha o meu cunhado chamado Antônio Vanac, ele adorava tocar gaita, né? Gaitinha de boca e coisa arada. Então se juntavam, dançavam, faziam brincadeiras. Foi bem legal. Nós tínhamos um grupo de teatro e que nós fomos para fora fazer peças teatrais. Era bem divertido. E como tudo era precário na época, né? Todo mundo tinha que ir de carona com todo mundo, porque se quisessem ir um dia lá para digamos, lá na barragem Ernestina, todo mundo atrás do caminhão, né? Desse jeito, mas a gente se divertia do nosso jeito, né? E levava uma sapecada que 2 dias não dava para dormir. Mas se divertiam, né? Se divertia, é verdade. Uma forma saudável. Né? Depois, quando eu fiz o ginásio e eu ia para a faculdade, mas eu comecei a namorar o Henrique, e daí não podia ir para casa nunca, porque era internato só uma vez por mês. Aí resolvi fazer contabilidade aqui, e daí comecei a trabalhar junto na empresa, e fui umas 2, 3 vezes para a Inglaterra estudar inglês. Fiquei 2, 3 meses cada vez, e fiz traduções. Comecei a fazer faculdade, mas a faculdade não tinha exatamente o que eu queria, que era tradutor e intérprete.
então eu teria que permanecer em Porto Alegre, eu com as crianças pequenas ainda, e no fim acabei fazendo só licenciatura plena, né? E ficou, digamos, a parte realmente que me interessava, eu acabei não fazendo. Mas hoje poderia estar fazendo, mas aí não tenho mais muita vontade. Agora já está em outra fase. Em outra fase, com os netos aprontando e vai para cá e para lá. Exato. Né? E com que idade você conheceu o Henrique? Eu com 15 anos. Nossa, 15 meu pai não queria ainda, o nosso namoro era muito nova, aquela história, né? Mas a gente se encontrava igual, né? Então, tu acredita que eu debutei? Eu acho que eu era no primeiro grupo que debutou no clube. Só que ninguém batia foto naquela época, não é como hoje, né? Sim. Uma pena. Mas depois disso, logo depois disso, comecei a namorar firme com ele. Os pais dele voltaram para a Holanda e ele teria que ir junto. Ele tinha passaporte tudo pronto, mas daí ele não foi por causa de mim, né? Aí ele prometeu que depois do ano ele ia aqui. Foi nunca. Pois é. É que a vida dele continua por aqui. Casou com que idade mais ou menos? Eu com 19. 19 anos. Eu tive 2 filhos. 2 filhos? O nome dos filhos? O Johnny Sérgio e o Jé. E os 2 são casados? Os 2 são casados. O Johnny é casado com... o Johnny é casado com a Vanderlise Dalla Olivo. E tem 2 filhas. Uma tem 19 e outra tem 23. O nome delas? O nome dela é a Gabriela, com 23, e a Bianca com 19. E o Rogério, e eles têm 2 filhos também, a Renata com 17 e o Ricardo com... O Johnny mora lá no Tocantins, ele que escolheu, ele quis assim. Ele me disse que se um dia que o pai dele tivesse doente, alguma coisa, talvez ele viesse para cá. Mas é difícil, porque lá as filhas fazendo faculdade, já tem namorado, então é uma coisa difícil de voltar atrás, né? E começar tudo de novo. E o que mais? O Rogério mora aqui no Metoc. O Rogério mora aqui no Metoc. Trabalha junto na empresa. Trabalha junto na empresa, isso. E a senhora sempre foi muito líder também, né? Organizou muitas coisas. Conta a sua história, assim, quando começaram o grupo de teu. Porque na sua juventude vocês tinham um grupo de danças. E depois tinha um anseio de criar um outro grupo de danças, né? Eu sempre gostei também das danças. E eu nem me lembro exatamente, mas eu sei que a gente se reuniu, inclusive a Teodora também, e se reunimos e começamos a montar um grupo, os pequenos e os mais grandes. Isso foi nos anos 80 e a gente ensaiava muito com elas e tinha um grupo bom, grande até, e foram vários anos. Vários anos. Até festival de folclore organizamos. Verdade. É verdade, e né? foi muito legal. Me lembro na época o acordeonista era o alemão, que depois infelizmente veio a falecer. Mas ele era muito companheiro nesse ponto e ia com a gente em tudo que lugar. Que várias vezes a gente foi no CTG e em grupos para fora, a gente foi também. Outras cidades, Passo Fundo. Passo Fundo, Filmagens para televisão. Sim. Quando tinha jogos da Copa. Da Copa, quando tinha Zescamp. Eu lembro que no Zescamp também participamos assim, do grupo de vôlei. Chegamos a ficar vice-campeãs. A senhora era levantadora. Eu era levantadora. Mas a sua mãe também participava. Sim. Foi lá em Carambeí que nós ficamos em segundo lugar. E olha que estava frio lá, meu Deus do céu. E outro ano seguinte a gente fez assim, um coringa enorme, uma cuia enorme. Foi levado como coringa e ganhado prêmio. Até. Foram também vários anos de Zescam, vamos dizer assim. E de envolvimento com a Associação Holandesa, também, com os grupos, tudo, né? A pena que a gente vai ficando mais velha. Mas vai dando continuidade. O grupo está ativo agora. Está ativo, né? E assim, eu também colaborei com a Mina, com a PAI, eu quero dizer. A PAI, eu também não saberia exatamente épocas, mas foram vários anos também. Que fui vice-presidente. A Mina era presidente.
que também a gente foi várias vezes a Passo Fundo e procurava ajuda daqui e dali, né? Sempre. É como você faz hoje, né? Batalhar pelas entidades, né? Batalhar pelas entidades. Exatamente. Pois é. Quando que a senhora foi a primeira vez de volta para a Holanda? Para a Holanda, eu fui várias vezes. É que os pais do Henrique moravam lá. E então eu ainda procurei meus tios também, ainda tinha vários assim para conhecer. Mas é que a gente ficou no Brasil tanto tempo, a gente era meio que estranho para eles, né? Mas sempre nos recebiam bem, isso eu não posso dizer. Mas a gente ficava, digamos, 2, 3 dias por lá e visitava um, visitava outro, e na realidade eu ficava mais na casa dos pais do Henrique. E lá a gente sempre era muito bem-vinda, então saímos muito com os pais dele, íamos assim fazer um pouco de excursão, porque eles nunca tinham carro, ou eles tinham carro uma época, mas depois o Opa já não dirigia mais, mas a gente foi vários anos, eu não digo todo ano, mas a gente foi assim no mínimo umas 10 vezes, eu acho. E eu me sentia bem lá. Aí o nosso idioma em holandês, ele soava um pouco assim belga, eles diziam, né? A gente ia falar holandês com eles, daí eles diziam, vocês falam que nem um belga, mas é a acentuação portuguesa. Sotaque. O sotaque português. Mas não, e você continuou conseguindo manter a língua holandesa, a escrita holandesa também? O pai e a mãe que ensinaram? Porque se você veio com 2 anos, né? Como a minha mãe nunca aprendeu português, então a gente se obrigava. Chegava em casa, era automático, falava holandês, o que foi, na realidade, muito bom. E a gente permaneceu falando. Eu falo até hoje, escrevo também. E além disso, falo inglês também? Falo inglês também. E a escrita do holandês eu aprendi sozinha, porque a mãe, ela teve Alzheimer, e então parou de escrever carta, não conseguia mais, e aí eu fui metendo a cara e coragem. Mas eu sempre gostei de línguas, sabe? Então já era assim uma coisa mais, né? Mas não, assim, tinha contato com a família sempre, né? Quando um dos tios veio nos visitar, muitos anos depois, ele veio visitar. O pai faleceu fazem 40 anos. E esse tio veio com meu pai. Não, ele veio um ano depois. O tio Teio Raors. Ele veio um ano depois, só que a família dele não se adaptou aqui. O que eu me lembro na época, a mulher desse meu tio, ela se escondia embaixo do ginásio. Todo mundo procurava ela e ela não conseguia se, digamos assim, turmar, assim, se socializar. E foi uma vez ela fugiu até lá onde que era a granja do Torstal, e ficou uma semana lá nos matos, lá, perdida, e todo mundo procurando ela. Então foi assim uma coisa muito forte, aí o tio resolveu voltar. Né? E esse mesmo tio veio 40 anos depois, ele veio visitar o pai já tinha falecido, mas mesmo assim ele veio. E não é que ele morre aqui. Morreu aqui. Ele estava na casa do meu irmão Beni, o Beni ia viajar com ele, né, pela praia, ele ia sair com ele, mas o Beni, para variar, ele nunca tinha os documentos em dia, daí estava a carteira vencida, e assim sendo, ele, digamos assim, ele teve que esperar um dia, e esse um dia o meu tio acabou no hospital, porque ele estava com muita gripe, e aí o doutor Ana Laura disse, não, amanhã você vem aqui, vamos fazer uns exames e tal, mas não, amanheceu, mas assim, acho que foi um infarto fulminante, porque ele estava lendo, ele disse, eu não durmo muito. E assim, deixou cair o livro e a cabeça pro lado. Meu Deus, assim, que susto. E daí tiveram que transladar para de volta para a Holanda. Foi. Foram essas coisas assim, eu me lembro que a gente teve que, o corpo teve que embalsamar, caixão de cobre, foi bem... Foi assim, digamos, ele veio como pessoa e voltou como carga, né? Então foi feito assim lá nos consulados, né? Foi bem complicado. Era a forma que eles tinham de ser positivo, de enfrentar com coragem as coisas. Né? Então, e também o holandês, ele era muito assim,
todos eles eram muito de ajudar quando um precisava. Uhum. E isso na época deu para perceber muito bem até hoje. Uhum. Mas hoje, como a gente está assim em uma comunidade tanto faz holandesa ou não é, acho que todo mundo tenta se ajudar. Né? Naquela época era assim mais o grupo holandês em si, vamos supor, né? Não existia tanto a PAI, não tinha essas entidades, essas entidades, né? Não tinha asilo, não tinha. Mas então se tinha um casal com necessidade que eu lembro, os amigos do Henrique, o Ivan Spreua, por exemplo. Eles tinham tudo 10, 12 filhos e não tinham nem direito para comer, né? Então chegou num ponto que então, digamos, a comunidade ajudava, inclusive até que eles resolveram ir voltar para a Holanda, né? Mas era bem sofrido. Bem sofrido. E não tinha máquina, era só venda de batatinha, né? A agricultura era uma subsistência primária, né? A senhora também sempre foi muito dos trabalhos manuais, né? Eu participei também da aulinha de pintura da Teodora. O curso de pintura, pintava bem. Você pintava porcelana também? Porcelana também. E foi naquela época que no fim a gente começou com um hobby. Assim foi primeiro, digamos, eram aulas de pintura. Depois aí nós chamamos o seu Dilon Duarte, lá de Carazinho, ele começou a dar escultura, ensinar para nós. E daí, e também crochê, tricô, que tinha na frente, e ali começou, nós tínhamos um grupo grande até. E foi, nossa, o tempo passou. Até hoje, Hobby Club. Até hoje, eu saí um pouco tempo, mas agora voltei de novo. É gostoso, né? É gostoso, claro. Vocês também têm, Temos, né? No nosso grupo, é muito bom. Mas assim, da sua trajetória de vida, assim, que momentos, que fase da vida você, assim, se recorda mais, o que mais te marcou na tua vida? O que mais me marcou, eu acho que é o nascimento dos meus filhos, né, que foram, assim, nossa, uma dádiva. E me dediquei bastante também, mas eles foram, assim, sempre muito honestos, muito trabalhadores também. Podiam ser assim uns filhinhos de papai, mas não são. E trabalham muito. E enfim, mas a vinda deles me deu, digamos assim, me deixou plena, né? É bem isso que eu posso falar. E também os cursos que eu fiz na Inglaterra me deixou muito realizada. Foi pena que com o tempo eu sentia que eu precisaria, digamos, viajar mais, né? Mas como eu tinha os filhos meio pequenos, e aquela culpa de mãe, sabe? Então aquilo me deixou dividida. E então, no fim, eu optei, digamos, por ser mãe mesmo. E era uma coisa que eu tinha escolhido ser, né? Sim. Então, como eu não tinha, assim, tanta necessidade, digamos, de emprego, né, no caso, tinha e não tinha, porque era uma necessidade para a gente se autoafirmar, né? Sim. Mas digamos assim, não necessariamente financeira, né? Sim. Mas eu estou contente, eu não me arrependo, não. Eu acho assim que tudo tem um porquê na vida. Tá se sentindo plena, assim como... Sim. Plena realizada. Ainda tem coisas para realizar, mas são sonhos diferentes, viajar, essas coisas, né? Sim, sim. Mas a gente tem que ter sonhos, né? Tem que ter. Tem que ter, tem que ter sonhos. Sonhos de viajar, de passear, de encontrar amigos. Eu penso assim que a vida é um pouco como um rio. Tem as turbulências e tem as horas a calmaria. Então eu acho que as horas que são turbulentas a gente tem que enfrentar, né? E com coragem enfrentar. E quando estiver na calmaria, aproveitar e curtir e ser feliz. Exatamente. Né? E eu queria que tu contasse um pouquinho da história do Henrique. O Henrique, quando os pais dele voltaram para a Holanda, porque eles tinham, digamos, 25 hectares de terra deles próprios. Então eles notaram que era muito pouco, né? E daí tinha 9 irmãos, digamos, nenhum que estava aqui, só ele.
Aí os pais queriam voltar para a Holanda e o pai queria deixar para o Henrique aquela terra, mas ele disse: pai, depois eu tenho que repartir em 9, não dá nem pro gasto. Vai, vende, eu vou me virar. Tá, foi assim. Tá, então foi o que aconteceu. E então o Henrique começou a trabalhar com o Antônio Assi, eles escolhiam por fora. E vários anos, foi quando nós casamos, ele trabalhava com o Antônio Assi, né? Colheitadeiras, e eles ganhavam bem, e tanto é que, mas daí o meu pai precisava de alguém, porque o Beni era meio bom e bom na época, então o meu pai precisava de um braço direito, né? E daí convidou o Henrique para entrar. E ele aceitou, até ganhando menos do que ele estava ganhando com o Antônio, porque né, nas colheitas ganhava mais. Mas ele viu ali, digamos, uma oportunidade, né, de crescer e o que realmente aconteceu. Então, e ele gostava muito do meu pai também, os dois se entendiam muito bem. E foi muito tempo isso. O Henrique era entregador, ele era demonstrador, ele era de tudo um pouco, né? E foi até que, digamos assim, quando o pai então deu X% para o Beni, deu X% para ele, né? De ações. E daí, digamos assim, eles começaram, digamos, não, então ele vai ser isso e aquilo. E assim ele começou. E ele gostava do que ele fazia, ele gostava da lavoura também, mas ele começou, digamos, entrou de pequeno, foi crescendo, e foi crescendo, e ele ele amou. Se autoafirmou. E depois que o pai também se aposentou, ele pedia tudo para o Henrique, né? E o Henrique realmente demonstrou, dá para ver hoje pelo tamanho das empresas, que ele deu tudo de si, ainda, já, às 6 da manhã ele levanta e tá lá, porque daí ninguém incomoda, não tem telefone, não tem nada, né? Daí também de noite ele vai deitar cedo, né? Mas ele gosta do que faz. Ele gosta muito da fazenda também. Quando ele vai lá é para espairar, né? E lá ele vai lá, caminha, vê o gado. As férias. É uma férias. É o refúgio. E daí um filho meu optou por ficar por lá e o Rogério ficou por aqui, né? E então assim ele vai, digamos assim, sentindo orgulho dos dois e vendo, digamos, uma realização dele. Uma sucessão também. Uma sucessão também. E ele se sente pleno trabalhando. Trabalhando também, verdade. E assim, ele não gosta muito de férias, ele fica uma semana na praia, ele está de saco cheio, né? Ele não aguenta, prefere muito mais ir lá na fazenda e dar uma pescada e caminhar lá no meio dos bois e ver se estão vacinados, se estão... Ele gosta de se sentir útil, sabe? Ele não é de ficar parado. É o perfil da pessoa. Não, e ele teve uma época que eu me lembro quando eles estavam construindo, nossa, se não tinha um fim de semana que não tinha, digamos, era inclusive da prefeitura, as máquinas trabalhando, ele se sentia inútil, ele tinha que estar, né, sempre ali lidando com alguma coisa. E ele conseguiu, digamos assim, realizar muitos sonhos dele. Mas ele trabalhou muito também, ainda. Ele trabalha bastante. Ele sempre dizia isso, a empresa é como uma roda. Sempre se você não acompanhar o andar, o giro da roda, você vai ficando para trás, né? Então, isso é o porquê o Géry hoje está lá, por exemplo, lá no Japão. Eles estão adquirindo uma máquina enorme, que até estão construindo ali embaixo, por causa dessa máquina. E sempre se adequando, né, digamos, à modernidade, à digitalização, porque hoje em dia todas as máquinas são feitas por uma forma digital e tu tem que ir lá fazer curso para aprender a lidar com essas máquinas. E assim foi a mesma coisa na fábrica nova, no Ercílio também, né? Com tudo, com os rodados, com ferro, digamos bem em metro, mas é tudo digital, é tudo cortado. Bom, eu acho que você já teve a chance de ir lá ver, né? O meu marido, ele vai morrer dentro da empresa. Esse não é um cara que vai ficar parado. Ele diz, eu estou cansado, não vou, né? Estou querendo largar, mas eu tenho certeza que ele não aguenta. Ele, digamos, pode até diminuir um pouco, né? Isso seria muito bom, mas ele não é uma pessoa de ficar parada.
Uhum. O trabalho faz parte da essência dele. A vida... Ele me disse um dia assim, na vida, o que é viver? Para ele viver é fazer o que ele gosta. E ele gosta do que ele faz. Então, isso para ele é viver. Então, cada um preenche como acha melhor, né? Exatamente. Sim. E assim, dentre os princípios de vida, porque os teus pais tinham princípios do trabalho, da espiritualidade, da honestidade. Sim. Assim, quais são os teus princípios de vida? Sim, o meu princípio também foi o trabalho, foi me dedicar à minha família, foi, digamos assim, eu ser a companheira do Henrique, porque senão eu também não ia aguentar, digamos, é muita pressão, né? O meu princípio é o amor, né? Digamos assim, me dedicar plenamente àquilo que realmente eu escolhi, eu optei por ser mãe, optei nesse sentido. Amor à família. Amor à família. O meu avô, o pai do meu pai, ele foi, digamos, o chefe do maquinista dos trens. Então eu tenho aqui comigo uma lembrança até hoje, um medalhão grande que meu avô, acho que recebeu. Isso aqui é uma lembrança que eu tenho do meu avô, pai do meu pai, que foi chefe maquinista dos trens na Holanda. Então aqui tem uma homenagem recebida por ele, 75 anos de trabalhos executados nessa. Aqui embaixo mostra um mapa em toda a Holanda que mostra o trabalho árduo dos maquinistas de trem. Estão vendo um cachimbo que o meu pai prezava muito, ele fumava muito cachimbo. Como ele era proibido fumar cigarro, ele pegou e começou com o cachimbo, que era menos, digamos assim, menos prejudicial para a saúde. Então tá aqui um dos cachimbos que sobraram da época. Também já tem 50 anos de cachimbo por aí. Coitado, tá feinho. Essa correntinha é uma lembrança que eu tenho da minha mãe, que já fazem... Ela ganhou de moça, deve estar fazendo uns 80 anos atrás que ela recebeu. Então é uma lembrança que eu prezo muito e fica guardadinho aí comigo no meu coração.